Sejam muito bem-vindos a mais um Cavalcast, o segundo Cavalcast do ano de 2023. E hoje vamos falar sobre incontinência urinária, perda de urina na população, nos homens, né? Que principalmente ocorre após as cirurgias de próstata, da retirada da próstata devido a um câncer de próstata, ou até cirurgias da próstata pelo aumento benigno, só uma raspagem de próstata, né, como chamam. E vamos conversar tudo sobre isso. Então é um episódio muito completo e com informações de alta qualidade, alto teor científico, de uma forma muito tranquila para todo mundo entender. E a gente sabe que muitos pacientes não têm condição de ir numa consulta com um super especialista. Aqui vocês vão ter super informações de uma forma gratuita e tudo que a gente pede é curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com quem você acha que esteja precisando, algum familiar, algum amigo, tá? Se inscreve no canal e toca no sininho para cada vez você ver mais informações sobre o assunto, tá bom? Estamos aqui com o Dr. Daniel Mouza, que é uma fera aí na parte de disfunção miccional, tá aqui no Instituto Cavalcante, nosso braço, nosso pilar na disfunção miccional, na parte de urina e do aumento da próstata, da hiperplasia prostática. E o Dr. Leonardo Monteiro, Dr. Daniel Maúde, vamos apresentar todo mundo. Fala um pouquinho, Daniel. Vamos lá, pessoal. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês, né? Desde que recebi o convite aí no ano passado para entrar nesse super time, né, de andrologia, para fazer a parte dos problemas urinários, né? Porque é muito comum, né, no homem que tem a disfunção erétil, os problemas hormonais, é a mesma faixa etária do homem que tem os problemas com a próstata aumentada, a hiperplasia de próstata, e também para complementar aí esse time com o tratamento dos pacientes que ficam com perda de urina após a cirurgia de próstata. Nós sabemos que as duas principais sequelas, né, e que deixam o homem com medo quando descobre o câncer de próstata é a incontinência urinária e a disfunção erétil. Então, a minha formação, desde que eu terminei a residência, há 15 anos atrás, foi voltada para incontinência urinária e problemas urinários. Então, está sendo uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando disso e ajudando na reabilitação dos pacientes aqui do Instituto, nessa parte da incontinência urinária. Está tendo muita pergunta, né, nos canais aí do YouTube, do Instituto Cavalcante, no meu canal, sobre esse tema. E eles falando, Daniel, doutor Daniel, seja um pouco mais completo, fale um pouco mais. Então hoje é o dia, né? E isso fica como um bate-papo, cada um vai dar a sua visão, fazer perguntas e realmente aí a gente espera que vocês gostem bastante. Fiquem até o final, porque quem fica até o final realmente sabe toda a informação. E o Leonardo? E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Aí, o segundo episódio de 2023. Esse é um podcast com um assunto bem denso, que impacta bastante na qualidade de vida dos pacientes que sofrem com esse tipo de problema. E eu tenho certeza que a gente vai dar muita informação para vocês, algo que vocês vão se refletir, eventualmente se identificar. E procure um especialista para poder te ajudar, né, para a resolução desse problema. Não fique sofrendo em casa com esse tipo de problema, porque tem solução e é eficiente na maioria dos casos. E vamos falar um pouquinho agora do Dr. Daniel Maúde. Mauad. Eu errei porque ele está começando agora no Instituto o Fellowship, que é um aperfeiçoamento nessa área de andrologia que eu faço, que pouca gente no Brasil faz. E o Dr. Daniel veio do Paraná, lá de Curitiba, para passar um ano aqui com a gente, igual a Bianca fez, igual o Gustavo fez, agora já está na equipe. Então ele já é urologista, né? Já fez toda a formação de curso de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia e agora está fazendo aqui uma imersão de 1 ano, que é o Fellowship em andrologia. Então se apresenta aí e seja bem-vindo aí ao primeiro Cavalcast podcast aqui do Instituto. O Guilherme já foi ali no primeiro, agora o segundo. Vamos lá, se apresenta aí. Então minha estreia aqui no podcast, agradecer, né, poder participar junto com vocês. Estou acompanhando então aqui no Instituto agora, fazendo Fellowship. E
quero agregar, né? De alguma forma. Fala um pouquinho da tua formação. Você veio de onde? Fez qual faculdade? Cirurgia geral, urologia? Eu fiz cirurgia geral em Joinville, em Santa Catarina, né? Fiz faculdade em Curitiba e a residência de cirurgia geral em Joinville. E a residência de urologia eu fiz no Hospital de Clínicas. Legal. Na Federal do Paraná. Bacana. Então vamos lá, vamos começar. Como é que você deixa o Daniel aí. Vamos entrar no assunto aí. Entrar porque... no assunto que é a praia dele, Sim. ele vai conduzir aí a primeira parte. Primeiro ponto, né, Marco? Por que nós vamos falar desse assunto da incontinência urinária num centro de andrologia? Né? Estão acostumados a ver Dr. Marco Túlio, disfunção erétil, a parte hormonal, próteses penianas. E aonde que entra a incontinência urinária nisso? Então, eu falei no início que as duas principais sequelas da prostatectomia radical ou da radioterapia para tratar o câncer de próstata são disfunção erétil e incontinência urinária. Então, o que nós temos observado aqui ao longo dos nossos muitos e muitos anos dedicados a esse assunto é que o paciente com a incontinência urinária, depois que faz um tratamento de câncer, ele nem sempre tem a informação correta sobre o seu problema. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O paciente fez a cirurgia e nós sabemos que um percentual importante desses pacientes pode ficar com incontinência, com perda de urina depois da cirurgia da próstata, impactar inclusive na sua vida sexual, mas também na vida como um todo, na sua qualidade de vida como um todo. Né? E aí eu queria fazer uma enquete aqui. Tá? Vou começar aqui pelo Daniel, que é o mais novato. Daniel, quantos % dos pacientes ficam com perda de urina depois que fazem uma cirurgia para retirada da próstata? Acho que em torno de 20%. Né? 20%. Marcos, você concorda com o Daniel? Deve ser isso mesmo? Bom, a gente vai falar, você vai falar sobre isso e depende de alguns fatores, né, que a gente vai conversar. Experiência da equipe, grau da tumoração, tempo e grau da disfunção. O que é que você chama de disfunção? De perda de micção, né? De perda de urina, né? É aquele paciente que fica vazando tudo, é aquele paciente que fica só ali perdendo, trocando um absorvente, aquele paciente que não precisa de absorvente, mas queixa porque molha a cueca em algumas ocasiões. Então, dependendo do que a pessoa considera como perda urinária, aí realmente pode ser de 5% até 20% a 30%. Né? Então, depende do que é que a pessoa... do centro e depende também do que a pessoa realmente considera como perda urinária, mas você vai... Isso aí é meu dado. Você vai ter dado mais atualizado. Mas é legal ver esse ponto de vista, né? Você explicou bem aqui, né, a situação do Daniel, né, que veio hoje para um centro para se aperfeiçoar. E ele já lança, né, essa visão inicial mais crua do número, né? O Marco, já com mais experiência, já mostra alguns fatores envolvidos. Léo, mais ou menos quantos % que podem ter essa incontinência? Os estudos mostram que, na média, né, é realmente entre 10%. A gente tem que considerar muito isso que o Marco falou. E a gente também tem que considerar o grau de incômodo do paciente e o grau de avaliação do médico que está perguntando sobre a incontinência. Então, a gente sabe que tem muito paciente que tem diversos estilos de vida. Então, assim, o maratonista, ele vai se incomodar se ele perder uma gota. Agora, se é um paciente já com mais idade, mais sedentário, que fica mais em casa, que, assim, tem um pouco ativo, mais restrito, ele talvez se incomode com uma quantia maior de urina. Sim. E aí, para ele, aquele é uma incontinência que ele tá tudo bem, às vezes ele nem refere como incontinência. E o maratonista com uma gota, doutor, para mim faz diferença. Eu me sinto incomodado, para mim tá legal, vamos tratar. Sim. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Né? Não, muito legal. Então, aqui deu para ter já um panorama do que é a realidade aqui da incontinência urinária nos consultórios. E eu falo mais para vocês. Quando é o cirurgião oncológico, né, que fez essa cirurgia, nós vamos fazer essa diferenciação. Né? Então, tem o cirurgião urologista oncológico, que é quem tira o câncer. E para o paciente, muitas vezes, o urologista é todo a mesma coisa, né? Ele é urologista. Não, mas tem o cirurgião urologista oncológico, que faz a parte de retirada do câncer. E temos nós, que tratamos da reabilitação, que são os andrologistas e os urologistas funcionais. Sim. Então, quando eu pergunto para meus colegas urologistas oncológicos
Qual o percentual que você tem lá no seu consultório de paciente com zero? Ele fala Nunca existe. Zero, né? Isso é importante, porque é para como é dado a importância. Então, é exatamente o que o Marco falou. Existe um estudo muito interessante feito na Europa, ele chama EUPRONS, né? É uma avaliação em que o pesquisador ligou para 20 e tantos países, para os pacientes, um grupo, né, de cada país, perguntando diretamente se ele tinha ou não incontinência urinária. Então, quando nós vemos as taxas relatadas na literatura, elas são ali em torno de 5%, 10%. Quando teve um investigador neutro que ligou, não foi a pessoa que operou, essas taxas superaram 30%. Chegaram em alguns lugares a 40%. Por quê? Porque não tem aquele viés, que é o primeiro ponto que eu queria entrar aqui. Olha, você operou a sua próstata, está perdendo urina, então é assim mesmo, perder urina é normal. Eu queria perguntar aqui para vocês, concordam com isso? É normal? Não. De jeito Não é nenhum. normal. Não é normal. Não é normal. E essa informação que é passada, fazendo a interface aqui com a andrologia, né, que é a parte da disfunção erétil, muitos pacientes também recebem essa informação. Olha, você tirou a próstata, então você vai ficar com a disfunção erétil, é assim mesmo. E a gente sabe que não é. Da parte da perda de urina é a mesma coisa. Então, a maioria dos pacientes hoje, quando ele é realizado o tratamento do câncer de próstata, essa parte da incontinência urinária é colocada um pouco para debaixo do tapete e falado, olha, é assim mesmo. E o paciente, se ele não tem essa informação que nós vamos dar aqui hoje no podcast, ele vai acreditar naquilo lá. E vai falar, olha, é normal perder urina, o tratamento... quando existe é muito difícil, é muito complicado, às vezes eu vou precisar de mais uma cirurgia e acaba ficando com aquela situação para o restante da sua vida. Então é muito triste, muito lamentável para nós, né, urologistas que tratamos da reabilitação, quando esse paciente chega 2 anos, 3 anos, 5 anos depois com uma incontinência urinária e não tinha essa informação de que não era para ele estar perdendo essa quantidade de urina. Tá? Então, vocês tratam muito da parte da disfunção erétil. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quando chega o paciente com a disfunção erétil, pós-prostatectomia radical, como é essa relação de ter a disfunção erétil e ter a incontinência urinária? É comum ter os dois juntos? Como é que funciona? É comum, né? É bem comum ter os dois juntos. E o paciente sempre, e eu até realmente noto isso, que primeiro teria que resolver a parte urinária. Porque por melhor que fique a parte sexual, então a gente tem um podcast aqui só sobre reabilitação peniana e a gente faz todas as etapas, né? A gente fala tudo sobre isso, prótese peniana também é uma grande alternativa para isso. Mas por mais que a gente consiga deixar o pênis totalmente rígido ali, seja por tratamentos e medicamentos ou por cirurgia, pega mal para o paciente tá penetrando e saindo urina na relação sexual. É uma situação constrangedora, principalmente quando não é uma parceria fixa, não é um casamento de longa data, onde há um companheirismo, uma compreensão. Então, realmente, as duas situações vêm associadas, porque muitos dos fatores de risco são parecidos, né? E realmente a parte urinária impacta bastante na qualidade de vida e realmente o tratamento da incontinência deve andar junto com o da disfunção. Né? Não adianta também a gente só melhorar a disfunção e o paciente ficar tendo relação sexual e perdendo urina numa quantidade realmente, às vezes, inaceitável. Né? Já teve algum paciente, Leonardo, que você viu na sua prática que veio para tratar a disfunção erétil e já tinha, por exemplo, uma prótese peniana e perdia urina nas relações sexuais? Já tinha sido implantada a prótese, inclusive? Já teve vários pacientes já com esse tipo de queixa e uma coisa que chama muita atenção é que, às vezes, o paciente, ele subvalorizava a perda urinária dele e aí, depois que ele coloca a prótese, que ele reabilita o pênis dele, ele volta a ter relação sexual, ele faz esforço, aí ele perde urina na relação. Aí ele vem com uma queixa como se fosse uma queixa nova. Assim, pô, doutor, agora eu estou perdendo urina na relação. Quando é algo que já existia antes e era algo subvalorizado, ele subreferia aquilo ou era
investigado. Uhum. Né? Sim, sim. E aí ele começa a ter aquele problema porque ele começou a recuperar a vida dele, né? Exatamente. É o que nós falamos, né? A vida e a vida qualidade, a vida sexual após o câncer. Mas aquilo ali estava tão deixado de lado, ele estava tão... Foi colocado na cabeça dele que era normal perder urina, que ele não se importava, né? Depois que volta a vida sexual, começa a perceber isso daí, né? Então, assim, como você gosta de tratar, Marco, e fazer essa avaliação... você colocou muito bem os fatores de risco, né? E eu acho que a gente poderia discutir um pouquinho aqui. Também queria perguntar para vocês, na visão dos andrologistas, existe o paciente ali que tem um fator maior, um risco maior para ter essa incontinência urinária? Também fazendo essa interface com o paciente da andrologia. Quem que é o paciente que vai para uma cirurgia de próstata, ele fala assim, eu quero minimizar meus riscos. Tudo bem, mas o que você... pode fazer para ter esse risco minimizado? Bom, paciente com obeso, paciente com testosterona baixa, paciente que tem um tumor mais avançado, né? Alguma... Idade avançada também. Idade avançada. Então, tudo isso são alguns fatores que impactam aí no resultado final. A técnica, né, também utilizada, né, lógico, os cirurgiões mais experientes, uro-oncologistas robóticos, podem ter problemas com pacientes com disfunção miccional, né, com perda de urina, mas com certeza num percentual menor do que grupos menos experientes nesse tipo de cirurgia, né? Então a experiência da equipe, né, é importante. Então esses são alguns fatores aí que a gente lista como importantes. Tem uma questão muito importante, né, que muitas vezes não é colocada em questão, que é a estrutura do assoalho pélvico desse paciente, né? Então, como você bem falou, tem esses fatores de risco. E o paciente, muitas vezes, e eu falo até o médico que realizou a cirurgia da retirada da próstata, acabam relacionando a incontinência urinária totalmente ao ato cirúrgico. Né? E nós sabemos que isso não é real. Muitas vezes você pode ter uma cirurgia perfeita por um cirurgião, exímio cirurgião, com centenas ou milhares de casos realizados, e esse paciente pode sim ficar com uma incontinência urinária. Então aqui vai uma informação muito importante, porque eu recebo no dia a dia pacientes que ficaram com incontinência urinária e muitas vezes ficam buscando um culpado para aquilo lá, né? Poxa, será que foi a técnica cirúrgica que eu fiz? Será que o médico que me operou não tinha tanta experiência? Será? E aquilo ali acaba gerando um mal-estar para ele mesmo. Até um quadro de tristeza, de depressão, ao invés de estar olhando para frente e buscando a solução do problema. Então, uma informação muito relevante é que a incontinência urinária ela não depende só desses fatores, mas depende também do paciente e da sua anatomia. O que é a sua anatomia? Como que é a força da musculatura dos músculos, né, que dão a sustentação da bexiga, da próstata, da uretra. Tem relação também com o comprimento dessa uretra do paciente. Tem uma parte ali do canal da urina que chama uretra, quando sai da bexiga e passa por dentro da próstata, que chama uretra membranosa. Então, se essa uretra, ele nasceu com ela assim, um pouco mais curta, quando você tira essa próstata, já tem trabalhos provando que ele vai ter um percentual maior, uma probabilidade maior de ficar com a incontinência urinária. Por isso que nós vemos discussões entre médicos e nós encontramos a seguinte situação. Olha, a cirurgia foi perfeita, foi com a preservação dos nervos que dão a continência urinária, com a preservação do esfíncter, que é a válvula que faz segurar o xixi, e esse paciente ainda assim ficou perdendo urina, porque pode ser um fator do próprio paciente. E aí nós temos ferramentas, né, para poder avaliar isso até mesmo antes do procedimento cirúrgico, né? Eu queria passar a bola aqui para o Daniel, para falar um pouquinho, Daniel, como é que você vê que a gente pode abordar esse paciente antes do tratamento cirúrgico da retirada da próstata? Antes da retirada da próstata, né, desse paciente, na avaliação dele, você já tem que indicar, né, para ele uma fisioterapia, né, para ele já aprender como funciona a musculatura pélvica Fala um pouquinho dele. mais perto do microfone. É mais perto e direcional. Desculpe. Tá aprendendo, tá aprendendo. Então ele tem que ser indicado para uma fisioterapia para ele reconhecer mesmo como funcionam os músculos do assoalho pélvico dele. Nem que seja ao menos uma consulta antes do procedimento. Para ele entender a musculatura que ele tem que movimentar, para ele entender as contrações que ele tem que fazer na fisioterapia
até mesmo após o procedimento. Porque acaba o procedimento, ele já termina o procedimento, tira a sonda e ele já começa ele mesmo, né, antes de começar as visitas à fisioterapeuta, a realizar as atividades em casa. E além disso, né, orientar ele mesmo à atividade física, né, se houver tempo hábil a isso, antes mesmo do procedimento, para também fortalecer aquela região. Né? Sem dúvida. Aqui no Instituto, né, nós temos inclusive, né, uma fisioterapeuta, a Fernanda, que tem feito um trabalho excelente, não só com os nossos pacientes que têm incontinência urinária, mas já com pacientes que vêm de outros médicos, de outros colegas, né? Então aqui vai a mensagem também para urologistas oncológicos, né? O Instituto está aberto, né, para receber os seus pacientes, para toda uma preparação e um acolhimento, não só depois que fez a cirurgia, que está com a incontinência urinária, mas também no pré, né, antes dessa cirurgia, para reabilitação e avaliação do seu assoalho pélvico. Exatamente. A gente já está com esse programa, a Fernanda já está atendendo o paciente e isso faz com que a eficácia do movimento que ele vai fazer, do exercício, da contração, melhore. Porque imagina, você aprende um exercício quando você está ok, normal. Exatamente. Então você vai realmente aprender ali e você vai comparar com o pós e você vai aprender a fazer a contração adequada no pós. Agora, se você depois que já opera, depois que ali já está uma região mexida, machucada, e aí você vai aprender uma contração, então você vai levar um tempo para isso e a eficácia diminui. Então essa parte da fisioterapia pré realmente já está funcionando. A gente tem colegas, né, uro-oncologistas, robóticos, que já começaram a ter essa visão também e a oferecer isso para os pacientes, né, que vão ser submetidos à cirurgia. Então acho que isso é fundamental. Sim. Além de alguns exames até que também que a gente conversou no outro, fazer um Doppler peniano pré-operatório, saber dos passos, né, o que vai acontecer depois. Então, você sabendo tudo antes é muito mais fácil, né? O resultado é muito melhor. Com certeza, né? E nós temos também que lembrar que muitas vezes um outro fator que pode levar a essa perda de urina é a bexiga do paciente. Então a gente pensa na perda da urina apenas porque a válvula, né, que segura o xixi não está funcionando muito bem. Mas nós temos que lembrar que a bexiga ela é um reservatório, né? Um reservatório que armazena a urina. Então, se nesse pós-operatório nós temos uma mudança dessa anatomia. Então, nós temos o que? Na ordem, né? A bexiga, na sequência vem a próstata e por dentro da próstata passa o canal da urina. Então, imagine que nós vamos tirar um pedaço desse canal da urina fora. Nós vamos tirar um pedaço da uretra que vai embora junto com a próstata. E nós vamos fazer uma religação, que nós urologistas chamamos de anastomose. A gente vai fazer uma nova costura para ligar a bexiga com a uretra que ficou lá no paciente, para a urina poder passar. E muitas vezes a bexiga estranha essa situação nova e ela tem um pouco de dificuldade para armazenar a urina, né? Então, quando ela era para ela estar quietinha, armazenando a urina, ela pode começar a apresentar contrações fora de hora e levar também ao escape de urina. Você tem algum dado de avaliação de bexigas, pacientes que já tinham algum tipo de disfunção miccional, que já tinham uma próstata grande, já tinham uma bexiga de esforço, né? Então, o paciente que é mais atento, que olha o ultrassom, aí vê, nossa, a minha bexiga está aqui, bexiga de esforço, né? Exato. Bexiga trabeculada, bexiga espessada. Então, você que está assistindo pode ver aí no seu exame de ultrassom que pode ser que tenha isso aí. Esses pacientes que têm a bexiga trabeculada, espessada, uma bexiga previamente já de esforço, tem algum tipo de dado dizendo que é mais, relação, é menos, né? Relação com... Sim. Você colocou um fator muito importante. Por quê? Primeiro, pode acontecer duas doenças na próstata, né? Uma é o câncer de próstata, a outra é o aumento do tamanho, que chama hiperplasia. Então, muitos pacientes, quando tem o câncer, que costuma ocorrer ali na faixa dos 60 anos, eles já têm a próstata aumentada. E quando a próstata aumenta, ele comprime o canal da urina, que passa dentro da próstata. Isso acaba gerando uma dificuldade para urinar e quem vai pagar o preço é a bexiga, que faz exatamente o que vocês falaram. Ela começa a ficar espessada, ou seja, grossa, e ter alteração na sua capacidade de armazenamento. Então vamos pensar junto aqui. O paciente teve uma hiperplasia de próstata, ela cresceu e, como eu falei, hiperplasia de próstata é uma doença e câncer é outra.
e as duas podem ocorrer no mesmo paciente. Então vamos lá, o paciente tinha um aumento, uma hiperplasia, já urinava mal e ele desenvolveu um câncer de próstata, porque ocorre inclusive em áreas separadas. Teve um câncer de próstata, precisou retirar essa próstata. A bexiga já estava sofrida, já estava com alteração do armazenamento. Então quando ele tira essa próstata, ele vai ter uma maior dificuldade para segurar o xixi. E você me perguntou, isso ocorre em quem? Geralmente aquele paciente com a próstata maior, com a próstata aumentada. Né? E aí que entra muita questão do quê? Da prevenção, do acompanhamento, de não deixarmos essa próstata crescer tanto, né? E também descobrir o câncer numa fase inicial, que é outro fator muito importante para você ter ou não a incontinência urinária. Descobrindo esse câncer no início, além de ter maior taxa de cura, a maior probabilidade de você preservar os nervos que fazem o paciente segurar o xixi e maior probabilidade de ele não ficar com a incontinência urinária. Ou seja, só benefícios, só né? Benefícios, só benefícios. Descobrir isso no início. E só para falar para vocês, aqui nesse episódio, né, a gente vai conversar primeiro das causas, né, o que acontece, mas a gente também vai entregar quais são os tratamentos, né? O que é que você pode fazer para otimizar e zerar a sua perda urinária após uma cirurgia de próstata. E também só para falar que não é só a cirurgia do câncer de próstata, a gente está falando também da cirurgia da raspagem da próstata, da RTU de próstata, né? Podia falar um pouquinho dos percentuais, a gente já falou do percentual do câncer de próstata, me fala um pouco do percentual dos pacientes que têm a próstata grande e vai fazer uma cirurgia de raspagem de próstata, né, entre aspas, que é a RTU de próstata, ou um laser, ou até as técnicas mais avançadas do Rolap, Bipolap. Quantos % vão ficar com incontinência urinária, perdendo urina? Vamos lá, isso também tem relação com vários fatores. O principal deles é o tamanho da próstata. De novo, você está vendo que é recorrente isso, né? O paciente que deixa a coisa agravar, ou seja, deixa a próstata ficar muito grande para depois partir para o tratamento, ele já vai ter um risco maior de ter a incontinência urinária. Então, o que nós estamos falando de próstata muito grande? Quando o paciente é jovem, a sua próstata é em torno de 20 a 30 gramas. À medida que ele vai envelhecendo, ela vai crescendo para 40, 50, não todos, mas em alguns pacientes vai tendo essa progressão. Então, quando nós temos próstatas maiores do que 80 gramas e ele vai fazer uma cirurgia, já existe um risco maior de ele ficar com algum grau de incontinência urinária. Então, o tamanho da próstata é um fator. E você falou também que você falou num dos episódios que você participou aqui, também eu gravei essa informação, que é uma coisa frequente essa questão da próstata aumentada. Então, a gente não está falando de coisa rara aqui. 8% dos pacientes com 40 anos tem esse problema. Com 50 anos, 50% tem aumento de próstata. Com 70 anos, 80%. Né? E você viu esse percentual é isso mesmo? Acompanha muito da sua área, né? Da disfunção erétil, né? Exatamente. Elas andam de mão dada, os percentuais são exatamente esses. Né? E aí, vamos lá, fez a cirurgia da desobstrução, ou seja, isso é importante frisar, porque o paciente acha que cirurgia de próstata é tudo igual. Né? Não. Uma coisa é a cirurgia para o câncer de próstata, você tem que tirar a próstata inteira. E a outra coisa é a cirurgia para hiperplasia, para o aumento da próstata, você vai tirar só o miolo da próstata. Por isso que o percentual de pacientes que ficam com incontinência urinária permanente após a cirurgia para hiperplasia, ou seja, o aumento benigno, é bem pequeno. Talvez em torno de 1% dos casos, é muito pouco. Né? Então isso é uma coisa muito relevante. Por quê? O paciente recebe uma informação, muitas vezes que ele tem que fazer uma cirurgia de próstata, ele já generaliza. Vou ficar com a incontinência urinária. Não é bem isso. Tá? A taxa de incontinência devido à retirada completa da próstata é muito maior. Não só porque tirou a próstata, mas também por conta dos nervos. Exato. Que na cirurgia da hiperplasia ninguém mexe em nervo. Né? Sim. Então, isso é importante. Bem, e aí o paciente fez o seu procedimento, né? Lembrar que não é só a retirada da próstata, mas a radioterapia também pode levar a esse tipo de situação, né? Ou seja, tratamentos para câncer de próstata. E aí ele ficou com a sua incontinência. Na prática, né, eu tenho visto algo talvez muito semelhante aos pacientes com disfunção erétil após, ou seja, perda da potência, né, após a retirada da próstata. Eles chegam num tempo muito tardio no consultório para poder fazer esse tratamento. Né?
Eu vou deixar essa pergunta aqui para o Daniel, que fez uma vasta procura na literatura para participar aqui desse encontro. Daniel, quanto tempo mais ou menos você acha que esses pacientes demoram depois que fizeram a retirada da próstata, estão perdendo urina, não estou falando que vão começar depois de um tempo, tiraram a sonda depois da cirurgia, estão perdendo urina, e quanto tempo eles demoram para procurar um tratamento para a parte urinária? Para o retorno normal, né, da pós-procedimento, pode variar de 6 a 12 meses para ele ter um retorno habitual, da fisiologia normal, né, do esfíncter, de tudo, pelo próprio procedimento. Né? Agora, para procurar o atendimento, eu creio que os pacientes eles subjugam ali, eles atrasam para vir para o retorno, para o acompanhamento. Né? Eu quero saber quanto. Em torno de 1 ano e meio, talvez. É interessante isso que o Daniel colocou, porque é uma coisa que nos deixa muito tristes, né, como médicos que tratam da reabilitação e da recuperação. Esse tempo ele pode aumentar muito. Por quê? Como ele falou, até 6, 12 meses você aguarda, mas não uma espera passiva. Exatamente. A mesma coisa que a gente falou no outro. Né? Não é você aguardar de braço cruzado, esperando a coisa acontecer. É você realmente estar... Tá de olho, né? Não, você está fazendo a fisioterapia, fazendo os exercícios, fazendo tudo o que você pode fazer, que a gente vai falar no final do episódio, o Daniel vai listar aqui tudo que você pode fazer para melhorar. Então, você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para melhorar. Não é de braço cruzado e uma hora você espera que não, agora sim. De um dia para o outro vai melhorar. Um passe de imagem. Exato. E a gente começa de forma bem precoce, né? Então vamos lá, nós começamos geralmente, o paciente tira a sonda com 7 a 14 dias. Tão logo tirou essa sonda, depois da cirurgia da retirada da próstata, aqui no nosso protocolo nós já começamos com a reabilitação, com a fisioterapia. Por quê? Porque quando tira a sonda nessa retirada inicial, aí o percentual é bem maior dos pacientes que ficou com alguma perda de urina. Pode ser chamada também de uma incontinência transitória, que dura ali algumas semanas. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar esperando, né? Tem 2 caminhos. Ficar esperando se essa transitória é transitória mesmo, ou você já vai acolher o paciente e começar a fisioterapia. Nós preferimos o segundo caminho. Porque a fisioterapia já está provado que ela pode acelerar o tempo da recuperação da incontinência urinária. Então a nossa prática e a nossa orientação a quem está nos escutando, retirou a sonda, ficou com a perda de urina, já procure o tratamento da fisioterapia para ir começando essa reabilitação, acelerar o seu processo de recuperação. Né? Como que é feito isso? Nós vamos falar um pouquinho para frente, mas só para dar uma visão. Semanalmente, você vai fazendo a fisioterapia e buscando essa recuperação. Já vamos daqui a pouco entrar em detalhes mostrando como que é feito isso. Mas o fato é, passaram-se os 6 meses e esse paciente ainda está com a incontinência urinária, é claro, como o Daniel falou, ele até em 1 ano ele ainda pode recuperar a sua continência, ele pode conseguir segurar o xixi, mas nós sabemos que esse percentual já vai ficando menor. Né? Então, nesse tempo, entre 6 e 12 meses, já pode ser oferecido para o paciente algum outro tipo de tratamento, uma vez que a fisioterapia não conseguiu recuperar. O que não podemos fazer, como você bem colocou, Marco, é acabou de fazer a cirurgia, esperar simplesmente 1 ano para ver se vai parar. Aí a chance... claro, ela vai diminuindo, né? Além de que você vai ter que ter uma jornada muito difícil, uma caminhada sozinho, que é o que nós evitamos e não queremos aqui no Instituto, né? Trabalhamos com um time multiprofissional. Enquanto o time aqui da andrologia, vocês vão vendo a parte da disfunção erétil, a parte hormonal, a fisioterapeuta vai vendo esse acolhimento, a psicóloga vai vendo todo esse impacto que vai tendo na qualidade de vida. Nós já vamos preparando também o paciente, caso ele precise de um tratamento cirúrgico para reverter essa incontinência urinária, que ele já saiba que tem essa possibilidade. E nós vemos que quando ele entende toda essa cadeia de tratamentos antes da cirurgia ou imediatamente após, realmente a tranquilidade para ele é muito maior. Né? Tem algum percentual, isso é uma dúvida pessoal minha, né? Do tempo de retirada de sonda, isso impacta, porque é diferente. Tem cirurgiões que tiram a sonda com 7 dias, outros 10 dias, 14, 15 dias, né? 14 dias, 2 semanas. Você nota alguma diferença
na reabilitação ou no impacto com a existem alguns fatores, mas o tempo de retirada não impacta. Não impacta. Agora, vamos lá, vamos explorar esse aspecto. O tempo de retirada não impacta, mas o extravasamento de urina que ocorre ao redor da bexiga e da uretra enquanto ele está com a sonda pode impactar. Então, de certa forma, Marco, tem sim um impacto indireto. O que eu quero dizer com isso? Quando é feita uma emenda entre a uretra e a bexiga, com uma forma, digamos, que não permita nenhum extravasamento de urina, que geralmente são as técnicas que permitem a retirada da sonda mais precoce, é menos provável que tenha alguma alteração nessa junção e, consequentemente, o paciente vai ter menos incontinência urinária. Olha lá, essa informação é muito interessante, né? Porque então, se você fez uma cirurgia de próstata e tem a sonda e não está vazando nada, quer dizer que realmente é um bom sinal. Exatamente. E isso vai impactar muitas vezes a técnica cirúrgica, se o cirurgião que fez tem um volume grande de cirurgia, sim, isso aí pode sim impactar, além do fator da anatomia que nós falamos agora há pouco, né? Então tem esse fator. Tem a obesidade, né? Que se o paciente, nós já comentamos aqui, se ele é obeso, vai gerar mais pressão em cima da bexiga. E a perda da urina, ela vai estar relacionada com o quê? A relação da pressão de fechamento da uretra e a pressão exercida sobre a bexiga. Então, se tem um paciente que já fez uma cirurgia, fez uma religação desse canal, então, naturalmente, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de segurar o xixi. E se ele é obeso, vai gerar mais pressão em cima da bexiga dele, vai ficar mais difícil de segurar. Então, nós falamos aqui já 2 fatores, que é o extravasamento de urina ao redor dessa religação, né? A obesidade, o estado do assoalho pélvico desse paciente, se ele é uma pessoa ativa ou não, faz atividade física ou não. Então, esses fatores são mais impactantes do que se ele fica 3, 5, 7, 10 dias com a sonda. Tá? Então, muito bem. Falamos aqui sobre os fatores, né, que podem levar à incontinência urinária, como nós encaramos. E só finalizando a pergunta que eu fiz para o Daniel, quanto tempo esses pacientes têm chegado aos consultórios? Depende da facilidade ao acesso da informação, em primeiro lugar. Porque o paciente bem informado, por exemplo, que está ouvindo aqui o podcast, você que está ouvindo vai compartilhar com alguém que fez esse tipo de cirurgia, ele já chega de forma mais precoce. Mas é muito difícil ele chegar antes de 2 anos aqui para a gente. Por quê? Porque ele fica nessa eterna espera. Vamos esperar porque pode ser que melhore, porque talvez vá melhorar mais para frente, mesmo fazendo algum tipo de tratamento. Então, qual que é a nossa visão hoje do assunto? 6 meses não está seco ainda, procure um centro especializado. Né? E seco, você fala seco... Sem perda nenhuma. Sem perda de urina. E aí é um ponto interessante também. Por quê? Tem essa classificação para falar para a gente? Assim, olha, o que é uma perda... O que é seco? O que é uma perda, vamos dizer, entre aspas, irrelevante, se tem ou não? Porque qualquer perda pode atrapalhar um paciente. Claro, o que é só a climatúria, que é você estar lá na relação sexual e só naquele momento do orgasmo você perde urina. O que é uma perda leve, o que é uma perda moderada, o que é uma perda severa. Então, tem essa classificação. Hoje já existe essa classificação e tem várias formas de você poder fazer essa avaliação. Você pode fazer desde a pesagem do absorvente durante 24 horas. Então, aqui é uma mensagem muito importante para quem está nos ouvindo. Você quer saber se a sua perda urinária e você que operou, se está muito ou está pouco, o que você faz? Você pega os absorventes ou a fralda, o que você usa para controlar, você não ficar molhado, e você pesa e desconta, claro, o peso da fralda, do absorvente. Você pega o peso líquido, né? Ou seja, quanto deu o peso total e desconta o peso do absorvente seco. E você vai pesando isso ao longo de 24 horas. Então, se em 24 horas essa somatória, né, deu maior do que 200 gramas de peso, já começa a ser uma perda moderada. Se essa perda deu mais que 400 gramas, já é uma perda grave, ou seja, intensa. E isso nós usamos ao longo do acompanhamento. Então, por exemplo, o paciente que nos procura aqui no Instituto Cavalcante, como é que nós fazemos? Chegou com a incontinência urinária. O primeiro teste é o peso do absorvente. Ele traz para a gente para nós estratificarmos, saber em que ponto que ele está. E tem absorvente específico. Sim. Tem absorventes masculinos específicos, né, no qual é colocado apenas o pênis ali no absorvente com alto poder de absorção.
Então ele não precisa estar usando fralda geriátrica e absorventes maiores. Tá? Então nós medimos e isso serve para o nosso controle até mesmo do tratamento, se está dando certo ou não, se está melhorando ou não. E também vai animando o paciente, que ele vai vendo essa perda progressivamente regredir. Tá? Um outro teste que você pode fazer aí na sua casa é muito simples. Você com a sua bexiga cheia, você tosse, né? Isso aqui chama teste da tosse mesmo. E se com uma pequena tosse já tem alguma perda de urina imediatamente, em moderada quantidade, gotas, né? Se você já tem uma perda, digamos, um jato de urina, já é uma perda importante, não é desconsiderável. Relevante, né? Agora, se você tosse e tem que tossir mais forte para daí sair algumas gotas, já é uma perda leve. A sua probabilidade de recuperar essa incontinência é muito maior. Então, existem sim esses testes, né, já comprovados, né, que podem dar uma perspectiva de que se essa incontinência vai se recuperar ou não e se ela é grave ou não. Né? Ou seja, o que é uma incontinência grave ou não? É que vai impactar no tipo, na escolha do tratamento cirúrgico lá na frente, quando nós tivermos que decidir sobre isso daí. Tá? Boa. Então, Eu queria fazer uma pergunta para o Daniel também, de ordem pessoal, curiosidade. Claro. Dos pacientes que começam o tratamento, que começam a fisioterapia, né? Quantos deles ainda ficam com uma incontinência que persistentemente fica incomodando eles depois da fisioterapia? Que dura mais ou menos uns 3 meses ali, pelo menos, né? De Você fala incontinência permanente assim ou depois de 3 meses de fisioterapia? Depois de 3 meses de fisioterapia, quantos % ainda ficam incomodados com a perda? Isso é um ponto importante, porque tem uma diferença, Leonardo, entre ele estar incomodado com a perda e ele ter a perda. É isso que eu costumo falar. Por quê? Por isso que o paciente também não pode esperar demais. Por quê? À medida que ele vai deixando esse problema acontecer, né? Então vamos lá, fez a cirurgia. Nós já falamos, cerca de 20%, 30% no início podem ficar com incontinência urinária. Fez a fisioterapia, esse percentual cai aí para uns 10%. Então 10% mais ou menos dos pacientes vão precisar de um tratamento complementar para poder recuperar essa incontinência urinária. E aí vai no que o Marco falou logo no início, o quanto que ele perde. Por exemplo, existem urologistas que o paciente está perdendo algumas gotas, ele fala, não, isso é normal, não precisa fazer nada, mas ele está perdendo urina ainda. Não considera como perda, né? Exatamente. É igual a parte da potência também. Se a pessoa está conseguindo penetrar minimamente, não, está potente. Exatamente. Então, mas a ereção está muito ruim, o cara precisa ali de estar tomando um monte de coisa com todas as condições ali favoráveis num dia onde o vento está... Aniversário de casamento. Então, assim... E você vê que a pessoa, tanto na minha situação da incontinência urinária, quanto na de vocês, da disfunção erétil, ele está se privando de uma vida plena, de uma vida plenamente feliz. Sim. E veja que contrassenso. Esse paciente está perdendo as gotas de urina, ou pequena quantidade, mas tem que usar um absorvente, ele acaba se acostumando com a situação, ele passa a não perceber mais que ele está com odor de urina, mas as pessoas ao redor às vezes podem perceber, ele fica inseguro, ele vai inseguro para uma relação sexual, ele já não se sente seguro para fazer uma viagem, mas o pior, ele acaba se acostumando com essa condição e acha que aquilo ali é o normal. Né? E veja qual que é o grande contrassenso, é justamente esse paciente que tem a perda em pequena quantidade é que tem a melhor taxa de sucesso quando faz a cirurgia para corrigir a incontinência urinária. E o que é colocado muitas vezes na cabeça? Quando você está fora de um centro voltado para a reabilitação, ou seja, você não faz essa cirurgia semanalmente, como a gente faz aqui rotineiramente, você vai colocar para o paciente o quê? Olha, é uma cirurgia que pode ser complicada, as taxas de complicação são altas, mas é claro, as taxas de complicação, elas existem em qualquer cirurgia, mas à medida que você tem um volume cirúrgico grande nesse tipo de cirurgia, essas taxas de complicação vão diminuindo e as taxas de sucesso vão aumentando. Sim. Então, vai depender muito da familiaridade que você tem com essas cirurgias de reabilitação para você passar isso para o paciente. Então, é muito parecido com a questão que nós conversamos no outro podcast sobre prótese peniana. Sim. Eu posso chegar em 2 cenários aqui para incontinência urinária. Falar para o meu paciente que é normal perder urina, olha, dê graças a Deus que você está curado do câncer e seja feliz já por isso. Ou você pode falar, não, você curou o câncer, agora vamos te reabilitar. Existe a cirurgia e a cirurgia ela é uma cirurgia
Eu vou entrar em detalhes já, mas é uma cirurgia que, em geral, o paciente faz num dia, vai embora no mesmo dia ou no dia seguinte, algumas vezes, né? E você pode chegar ainda no cenário de falar o seguinte: olha, a cirurgia é muito complexa, não faça, eu desestimular o meu paciente a fazer o procedimento. Sim, tá? sim. Às vezes, até por não conhecer como é feita essa cirurgia, não ter vivência com ela, né? E é o que a gente conversou exatamente, né? O que ocorre também na cirurgia de prótese peniana é que tem os centros, a gente vai conversar de novo sobre aquele assunto de subespecialidades da urologia. Então, tem os urologistas super especialistas em robótica, laparoscopia, cirurgias de câncer, que, por estar sempre muito dedicados a esse tipo de assunto, não pode estar sempre muito dedicado a esse tipo e muito dedicado ao outro, ou muito dedicado a um, muito dedicado à incontinência e reabilitação, né? Então, realmente, às vezes é nota 10 no assunto deles, mas nesse assunto de incontinência é nota 5, entendeu? Sim. E o paciente pode ter nota 10 em todos os quesitos. Ele pode estar com o cirurgião oncológico, o urologista, oncologista dele, nota 10, e ele está sendo acompanhado em paralelo por outro urologista, nota 10 em disfunção miccional. Exato. Em andrologia. Exato. Né? Então tem toda esse acompanhamento multidisciplinar até dentro da própria urologia. Né? Não precisa ser outra especialidade. Né? Dentro da própria urologia, super especialistas em determinadas áreas que podem assistir o paciente de forma ótima. Né? Bem, esse podcast nós sabemos, né, da abrangência dele, quanto ele chega. Então nós temos hoje, por exemplo, um paciente do sistema público, nós temos um gargalo muito grande para esse tipo de cirurgia. Né? Então eu recebo inúmeras perguntas dos pacientes, né, que eu não tenho acesso, daí é o segundo ponto. O primeiro é não ter acesso à informação e o segundo é não ter acesso ao tratamento cirúrgico, né, para corrigir a incontinência urinária. Então isso realmente é um problema, né? Nós atuamos junto à Sociedade Brasileira de Urologia tentando minimizar essa questão, mas isso é um fato, que muitas vezes não tem acesso à cirurgia. Agora o terceiro grupo, né, não é aquele que não tem acesso à informação, não é aquele grupo que não tem acesso à cirurgia, mas ele tem acesso à cirurgia, mas ele tem medo do procedimento. Por quê? Porque ele saiu extremamente impactado com a primeira cirurgia, com o primeiro tratamento. Então, passa um filme na cabeça dele. Sim. Ele fala, nossa, eu vou ter que passar por tudo isso de novo. E isso é o que eu queria dar a mensagem, que vem muitas vezes, respondendo ali aquele momento do Daniel, os pacientes ficam 3, 5 anos, 7 anos com a incontinência urinária até chegar aqui no nosso consultório. Então é um tempo assustadoramente prolongado. E eu estou falando inclusive de médicos. Nós recebemos aqui muitos médicos do tratamento que estão 2, 3 anos com a incontinência até que falam, não, eu tenho que procurar alguma alternativa. Né? Então, hoje, inclusive, pela manhã, a gente está gravando aqui à tarde, pela manhã nós fizemos uma cirurgia de implante de prótese peniana em Flávio, um médico, um colega médico. Né? Então a gente atende muito médico do Brasil todo, né? Sim. Tanto na parte de prótese quanto na parte de esfíncter. Né? Então o Dr. Daniel Moser aqui, a gente cruza aqui no corredor, de vez em quando tem um colega médico lá do Amapá, lá do Acre, Rondônia. Então tem bastante gente que vem de longe aí para realmente procurar o Daniel Moser para fazer esse tipo de procedimento. E só também dar uma diferenciação, assim, que a gente tá em 2 Daniel Moser, tá? Daniel M lascou. Tem 2, e tem o Daniel Mauad. Então o Daniel Moser já é um super especialista em disfunção miccional, né, hiperplasia de próstata, e o Daniel Mauad é um urologista e um jovem talento que está começando agora o fellowship dele aqui, e em breve vai estar realmente despontando aí também em todas essas áreas, mas quem está já mais experiente é o Daniel Moser. Só para vocês falarem em Daniel, aí depois eu falei, cara, daqui a pouco vai todo mundo procurar aqui o Daniel. Vai dar uma confusão aqui, né? E, Marco, falando nisso, né, um dos casos que mais me chamou a atenção foi de um médico, né, veio da região norte nos procurar. Ele já estava 12 anos com a incontinência urinária, um ginecologista. Inacreditável, né? Ficou esse tempo todo
E aí ele veio, fez o procedimento, foi para casa no mesmo dia, né? Vamos agora na sequência já explicar quais são, que todo mundo está querendo saber qual que são esses procedimentos. E ficou completamente resolvida a situação. Ficou seco. Seco. E aí a pergunta, né, dele, né? Poxa, por que eu esperei tanto? Então vai a mensagem. Se você tem acesso, procure, né? Em primeiro lugar, procure um centro especializado, que da mesma forma que uma prótese peniana, a primeira cirurgia para incontinência urinária é a mais importante. A partir do momento que não é o sling ou o esfíncter simplesmente que vai te deixar continente, mas é a forma que ele vai ser colocado. Sim. Né? Então nós vamos entrar logo aqui nesse ponto. Tipo então, só para entregar realmente informação e de uma forma mais ordenada, aqui é o podcast, é o bate-papo, mas a gente também precisa dessa organização. Então vamos falar o seguinte, dar uma oportunidade aí para o Daniel Mauad aqui, e depois o Daniel Moser vai complementar com toda a expertise. Daniel, me fala todas as possibilidades, o que você entregaria para um paciente que operou a próstata, tá? Que chegou para te procurar e fala, olha, o que é que eu posso fazer de melhor para melhorar a minha continência urinária? O que é que eu posso fazer de melhor? Me lista aí o que você sabe sobre isso. Me conta. Tá certo. Então, pensando num paciente que já operou, né, a próstata, eu esperaria que ele já tivesse pelo menos feito uma sessão ali de fisioterapia, né, para ter uma certa facilidade na fisioterapia pós-operatória. Né? Indicaria então ele a fisioterapia. Se após 6 meses esse paciente não tivesse uma resposta efetiva, eu avaliaria então a indicação, deveria haver então, né, quanto que ele está perdendo de urina, se ele está tendo uma perda ainda leve, moderada ou moderada grave, né? E isso para a gente vai definir então a conduta que a gente vai tomar a seguir, né? Qual o procedimento cirúrgico que a gente indicaria. Então, peraí, na tua opinião, é fisioterapia pré, aí depois fisioterapia pós por 6 meses e depois é que você faria uma reavaliação de quanto está perdendo para poder indicar algum procedimento mais invasivo, é isso? Exato. Com 6 meses ali a gente poderia avaliar, né, quanto que ele está perdendo para discutir o plano cirúrgico mesmo. Tá, joia. Agora vai passar para o Daniel Moser, que já é um super especialista no assunto, para poder avaliar. Vamos lá, complementar. Né? Sim, é legal isso aí que o Daniel Mauad colocou agora, né, que é o passo inicial. Né? Agora nós temos que pensar além, pensar na bexiga também. Então, se tem uma dificuldade de armazenamento, nós temos aí os medicamentos para bexiga, para acrescentar, que são os medicamentos para bexiga hiperativa. Você já entra direto. Sim, se o paciente tem uma urgência urinária, ele tem que ir rápido no banheiro, correndo, já é a hora de entrar com medicamento também. E tem uma outra classe de medicamentos chamada duloxetina, são os inibidores da captação da serotonina, que eles podem também ajudar na continência urinária. Já tem estudos para isso daí, né, mostrando sim uma resposta. Então fica mais uma informação valiosa. Você tem a avaliação precoce, a fisioterapia e os medicamentos também que podem ajudar o paciente. Bom, a gente aqui é acostumado a entregar realmente ouro para o paciente. Lógico que não é para fazer automedicação, não é para você sair tomando medicamento. É para você procurar seu médico e discutir com ele qual medicamento, qual o medicamento ideal para o seu caso. Mas o Daniel Moser vai falar aqui quais são esses medicamentos. Tá, vamos lá. Nós temos então os medicamentos para bexiga, né, que são hoje os mais utilizados: a solifenacina, a darifenacina e a mirabegrona. Tá? Então são 3 medicamentos para controlar a bexiga hiperativa. E nós temos a duloxetina, que é para melhorar o tônus da musculatura do assoalho pélvico. Tá? Então, fora a fisioterapia, então o paciente faz a fisioterapia antes, tirou a sonda, já vai para a fisioterapia. Se tiver algum problema na bexiga identificado pelo especialista nessa reabilitação, já toma o medicamento, então já aumenta a chance de já ir ficando seco. Exato. E qual o tempo ideal para que a gente não espera, mas depois de atuar junto com o paciente? Tem mais alguma coisa para fazer nesse período? Sim. É muito importante. São as medidas comportamentais. Então nós temos o quê? Desde a alimentação. Então nós sabemos que tem alguns alimentos que são irritantes para o nosso trato urinário, para a nossa bexiga. Exemplo, cafeína,
alimentos cítricos, abacaxi, laranja, limão, álcool, né? Cigarro. Né? Então, se você tem esses hábitos, vai ficar ainda mais difícil para a sua pobre bexiga segurar todo esse xixi. Né? Além disso, tem a questão da adequação do absorvente. Então, o absorvente é um carro-chefe nesse tipo de tratamento. E nós temos também uma alternativa, eu diria que ela não é das melhores, mas é uma possibilidade, que são os clamps penianos. O que é clamp peniano? É como se fosse um grampo de roupa. Imagina aquele grampo de roupa que usa para pendurar no varal. Você tem um clamp, né, que abraça o pênis. E qual que é o objetivo dele? Ele, ao comprimir o seu pênis, ele comprime também o canal da urina, que é a uretra, e pode minimizar essa perda da urina. Então esses clamps eles têm que ser ajustados, né, para o paciente, para ter o cuidado também de você não promover uma lesão no pênis, né? Comprimir as estruturas que levam sangue para o seu pênis. Então não pode ser uma pressão muito exagerada, mas é uma alternativa que até que ele recupere toda a continência urinária tem sido muito utilizada. Então seriam essas 4 medidas, tá? Resumindo, fisioterapia, medicamentos. Para bexiga e para musculatura, né? Então nós entramos aqui em 2, né? Medicamentos para bexiga e para musculatura. As medidas comportamentais, que é a alimentação, evitar os alimentos irritantes, e o clamp peniano. E o absorvente para manter o paciente ali com a higiene boa, né? Dá para ele ficar num ambiente social, de forma adequada. E aí chegou nesse ponto, né? Fez ali tudo que tinha que fazer, que nós chamamos de não invasivo, chega a hora de resolver. Não dá para a gente falar, puxa, vamos ficar nisso aqui. Aí o Daniel já falou. Se acomodar. Né? Então tem paciente que se acomoda com essa situação e até não tem. Eu falo para o paciente também, é igual a medicina segura, a gente trabalha com reabilitação, né? O câncer não, ele fala, olha, se você não tirar, a chance de você morrer ou de ter vários problemas mais sérios, né, é grande. Mas essa parte que a gente trabalha de reabilitação é uma decisão compartilhada, né? Ele pelo menos ele tem que estar informado que existe a solução, existe tratamentos mais eficazes e que nas mãos certas realmente entregam resultado, né? Então, e outra coisa, o clamp peniano não é também algo isento de risco também. De risco, né? Por quê? Porque você sabe que o pênis, isso aqui foi discutido amplamente no podcast anterior, que o pênis fica num estado de hipóxia, de baixa oxigenação. Exato. E além disso, você fica com agressão ali, uma compressão num local só. Então, todo paciente pós-cirurgia da próstata já tem 20% de chance de ter uma doença de Peyronie. E além desse fator ali direto, comprimindo uma região, então mais chance de deformar o pênis, atrofiar o pênis. Não que seja um vilão, é uma alternativa, mas o paciente também tem que saber que é um fator de risco para desenvolver doença de Peyronie no pós-operatório. Né? Então, é importante. E seria algo provisório, né? Provisório. Já paliativo, né? Paliativo, para ser usado com cuidado também. Já vimos muito paciente que fica com o clamp de forma definitiva, né? E justamente por isso, né? Eu queria frisar. Olha, eu não vou passar por uma nova cirurgia, né? Então eu queria diferenciar muito isso. Existem cirurgias e cirurgias, né? Então tem uma cirurgia que foi feita para curar o seu câncer, talvez mais ampla. Muitos pacientes fazem essa cirurgia de forma aberta, tem que abrir a barriga para tirar todo o câncer. Então ele sofre um impacto muito grande. Então a última coisa que ele quer ouvir na vida dele é que ele vai ter que fazer uma nova cirurgia. Né? Então acho que agora é um momento legal da gente explicar o que são essas cirurgias. Então passou 6 meses, fez isso tudo, não deu certo, então vamos conversar sobre procedimentos invasivos, mais invasivos, a cirurgia. Então vamos lá, você falou muito bem, vamos começar a conversar sobre isso. Não é que deu 6 meses a gente opera todo mundo, mas nós já damos a opção para o nosso paciente, a partir de 6 meses já está realizando. Nós colocamos bem claro que até 12 meses existe ainda um percentual de 10%, 15% que ainda consegue esse resgate. Vamos supor, ele não está seco, desses que ficam 6 meses não estão secos, quantos que ao longo dos 12 meses vão ficar? Mais 10% cai para o grupo seco, consegue recuperar. 10%, 10% só. Não é muito grande. Esse paciente já está tratando. Né? Mas enfim, tem alguns que querem esperar ainda, ok.
Aqueles que já falam, não, eu já quero restabelecer minha vida, retornar à minha condição, doutor, vamos lá então para a hora da verdade. Quais são os procedimentos que eu tenho minha opção? É muito simples de explicar isso daqui. Ele tem 2 tipos de cirurgia para fazer. Uma chama sling, tá? S, sapo, L-I-N-G, que é uma faixa. É simplesmente uma faixa. E como que é feita essa cirurgia? É feita uma incisão, né, um corte, né, na região do períneo, que é aquela região entre o escroto e o ânus. Então é uma incisão pequena, de 5, 6, 7 centímetros, em que você expõe o canal da urina, a uretra, e você passa essa faixa ancorada na região da virilha. Então ela entra a faixa pela virilha, sai nessa região ali do períneo, volta para dentro e sai na outra região da virilha. Então ela fica cruzando o assoalho pélvico, né, do paciente. Essa faixa, o que ela faz? Ela reposiciona a uretra. Né? Lembra que eu falei que o problema muitas vezes não é porque a sua cirurgia foi mal sucedida, é por conta da sua anatomia, o comprimento da sua uretra, a sua compleição física, né? Muitas vezes deixa você com a incontinência urinária. Então essa faixa, o sling, ele faz o quê? Ele faz um reposicionamento da sua uretra. Simplesmente isso. Então é um procedimento que hoje demora cerca de 30, 40 minutos. Você vai para sua casa no mesmo dia, né? Nos nossos casos aqui nós damos alta no mesmo dia. Normalmente você vai com uma sonda no canal da urina que é retirada no dia seguinte. E acredite, um problema que muitas vezes ficou 2, 5, 7 anos, no dia seguinte você já não tem mais a perda de urina. Né? A melhora é instantânea, né? A melhora ela é instantânea. Uma vez você recolocando essa uretra no lugar, no dia seguinte você está seco. Né? E aí vem a pergunta, mas o sling é para todo mundo que tem perda de urina? Então eu recebo muito esse questionamento lá no YouTube. Né? Eu tenho perda de urina, devo colocar o sling? O sling ele é muito bom para pacientes que têm a perda que nós consideramos moderada. O que é uma perda moderada? É aquele paciente que fez o teste do seu absorvente, ele pesou, né, durante 24 horas, todos os absorventes que foram utilizados, descontou o peso do absorvente em si, para ficar o peso líquido. A tara. A tara, exatamente. E chegou ali até uns 200 a 400 gramas. Esse paciente, quando coloca o sling masculino, a chance de ele ficar seco no dia seguinte é em torno de 80% a 90%. É muito alta. Muito alta. Para qual paciente que o sling não é tão bom? É para aquele paciente que fez radioterapia. Tá? Por quê? Quem fez a radioterapia não pode colocar sling, não seria a palavra correta. Mas nós sabemos que aí a taxa de sucesso diminui. Então, ele pode ir para o sling, só que ele tem que saber que a taxa não vai ser 80%, 90%, vai ser 70%, 60%. Por quê? Porque a radioterapia, em algumas situações, podem também afetar a uretra. Porque a radioterapia é feita para o câncer na próstata. Mas o campo de ação dela pode pegar também a uretra. Né? E aí esses casos talvez fiquem daí mais candidatos a colocar o outro tipo de dispositivo, que é o esfíncter artificial. Boa. Né? Antes de falar do esfíncter, os pacientes que têm uma perda menor que 200 gramas, né? 200 ml de urina, mais ou menos, e são perdas mais discretas e que se incomodam com isso, porque são atletas de alta performance, são pacientes muito ativos, são pacientes que realmente de alta performance, tanto esportiva quanto social, quanto... Né? E que realmente querem uma coisa muito otimizada, que às vezes com todas essas medidas de alimentação, estilo de vida, fisioterapia, biofeedback, medicamento, tudo isso não melhorou e tem essa pequena perda e que até às vezes não precisa de usar o absorvente. Você indica algum tipo de procedimento para esse paciente? Que o incômodo é grande, mas a perda é pequena. Sim. Tem alguma... O sling é para esse paciente ou só é para os 200 e 400? É para esse paciente. Inclusive, ele é até 200, 400. Até. Ou seja, se você perde 10 gramas, 20 gramas, 50 gramas, até 200 a 400, você é candidato para o sling. E importante, quanto menor a perda, maior o percentual de sucesso do sling. Então é o que eu falo, é justamente esse paciente que a gente quer oferecer o tratamento cirúrgico. Por quê?
porque a chance de ele ficar seco é muito alta. Né? E é justamente o paciente que ele se conforma de ter a perda. Ele fala, é só um pouquinho, então eu vou viver assim. Qual a minha mensagem para ele? Você vai envelhecer. E com o processo do envelhecimento, a tendência dessa incontinência piorar. Então, talvez ela esteja pequena, você até esteja tolerando, e você fala, eu não preciso da cirurgia. Não pense dessa forma. Pense, eu estou em boas condições físicas, eu tenho ainda vida pela frente, posso ter uma vida plena. Então, você é o candidato ideal para estar realizando esse tipo de cirurgia. Seu percentual de sucesso é muito maior. Quanto maior a perda, menor o sucesso com o Sling. E você sabe, Marcos, só um parênteses, falando ainda da interface com a andrologia, os pacientes que perdem na relação sexual. Sim, a climatúria. Já existem estudos voltados especificamente para esse tipo de paciente, com alta taxa de sucesso também com a colocação do Sling. Né? Então, ou seja, não existe incontinência que seja normal. Sim. O normal é você não perder urina. Exatamente. Né? Exatamente. E isso, essa questão precoce, quanto menos urina perde, melhor resultado, é também uma coisa que a gente vê para a prótese peniana. Prótese peniana, muita gente fala, não, mas eu tenho ainda um pouquinho de ereção. Aquela tumescência que não dá nem para não dá para nada, só o pênis dá uma subidinha e baixa, não tem condição de uma relação sexual, não consegue penetrar, ou então perde muito rápido, né? Uma ereção bem fugaz. Esse paciente, ele tem um melhor resultado quando coloca a prótese peniana do que aquele paciente que está completamente sem circulação. Que aquele paciente que está completamente sem circulação, ele já sofreu uma atrofia tremenda, o corpo cavernoso dele está fibrosado, ele vai colocar uma prótese peniana menor e ele vai ter menos enchimento do pênis, então menos satisfação do que aquele paciente que vem de uma forma mais precoce e já resolve o problema dele de uma forma mais precoce. Né? Então, funciona muito parecido, né? Tanto a reabilitação peniana quanto a miccional, a urinária. Né? E como nós conversamos agora há pouco, né, que esses pacientes demoram muito para chegar, então se você está nos ouvindo, você fala, poxa, eu estou 5 anos com a perda da urina, sempre é tempo. Sempre é tempo. Da mesma forma que prótese peniana. Sempre é tempo. Venha, nós vamos avaliar seu caso, ver qual que é o grau da sua incontinência e decidir, né, se vai ser o sling ou o esfíncter artificial. Tá? E sempre uma decisão compartilhada. Eu falo para o paciente, você acredite ou não, e o Daniel está chegando agora, a gente, hoje eu acho que está o maior volume do Brasil de prótese peniana, mas eu nunca falei para o paciente que ele precisava colocar uma prótese. Nunca. É o paciente que fala, olha, não, está na hora da prótese. Pede para a prótese. Porque realmente é o paciente com a informação adequada, vendo os casos, discutindo os casos, vendo o resultado, que ele vai decidir se é para ele ou não é. E funciona da mesma forma com o sling. O paciente é que vai falar, poxa, realmente... Olha, tem um procedimento aqui, um procedimento rápido, um procedimento eficaz, um procedimento seguro, um procedimento, né, que com baixíssimas taxas de complicação que eu posso realmente retomar, porque eu vou ficar sofrendo. Né? Então, uma explicação boa, você consegue tomar boas decisões. Né? Se você não consegue tomar a decisão sempre vai ser sua, sempre vai ser sua que está ouvindo a gente, né? E ninguém vai ficar forçando. Você precisa colocar. Não existe isso. Né? Não existe isso aqui, nem de uma forma, nem da parte de disfunção e muito menos da parte de incontinência. Então, mas é uma opção, uma grande opção que você tem, esse sling. E o sling, e agora a gente vai falar do esfíncter. Né? O esfíncter artificial. Então, o esfíncter que é mais moderno, é mais... Né? Me conta aí um pouquinho do sling, do esfíncter. Do esfíncter, né? Vamos lá, gente. Por que a gente escolhe um e escolhe o outro, né? Primeiro, quando é uma perda leve e moderada, por que eu escolho o sling e não vou para o esfíncter? Primeiro, a taxa de necessidade de troca, de revisão, de acionamento do sling é muito baixa. Então o sling praticamente você coloca e ele vai ficar para o resto da sua vida. A taxa de duração é muito grande. E você não precisa manusear o sling para você urinar. Você só implanta e vive a vida.
Vamos falar então do esfíncter. O esfíncter, ele dá uma taxa de sucesso do controle da urina em pacientes que têm perdas grandes melhor do que no sling. Então, ou seja, o paciente tem 400 gramas ou mais, ele já é um candidato, ou fez radioterapia, ele é um candidato para o esfíncter artificial, que controla melhor as perdas de alto volume. Agora, qual que é o ponto negativo dele? É que essa cirurgia ela não é para a vida inteira. Em algum momento da sua vida, você vai ter que fazer uma revisão. Então, vamos lá, quais são essas taxas, né? Cerca de 25% dos pacientes, em 5 anos, vão precisar fazer alguma revisão, alguma troca do esfíncter, porque ele é um dispositivo hidráulico. Né? Eu vou explicar com detalhes já como é o implante e como que ele funciona, mas ele é hidráulico. Né? Geralmente essa troca é onde? Pump? Onde é o problema? Normalmente é a cinta que fica ao redor da uretra. Tá? Essa cinta ela vai perdendo a eficácia, até porque a uretra ela atrofia, ela reduz um pouco de calibre. Ela folga, então. Ela fica folgada e aí você tem que trocar. E quando você vai trocar, você troca o conjunto inteiro. Entendi. E quando chega em 10 anos, essa taxa de troca já chega a 70%, 80% dos casos. Ou seja, não é para a vida inteira. Um outro ponto do esfíncter é que quando o paciente vai urinar, sempre que ele for urinar, ele tem que apertar uma bombinha que fica implantada dentro do escroto. Então ele aperta essa bombinha, a cinta abre, ele urina e aí a cinta fecha sozinho, fechando a uretra. Tá? Então depende da manipulação. Então vamos lá. Comparativos, né? Sling para perdas leves, esfíncter para perdas maiores. Sling, você não precisa manusear para fazer o xixi. No esfíncter você tem que apertar essa bombinha. E tem também a questão das taxas de complicação. Sling, as taxas de erosão, né? Ou seja, você pode ter uma migração, digamos, da tela para dentro da uretra. Isso aí é muito baixa no sling, praticamente não acontece. E no esfíncter, essa taxa pode chegar a 10%, 15% em 10 anos. Não é uma taxa desprezível. Não é desprezível. Né? Então, ou seja, o esfíncter ele tem mais complicações. Então, o esfíncter é realmente para quem precisa, para quem tem perdas em grandes volumes. Vamos falar um exemplo, não quero confundir a cabeça de quem está nos ouvindo, mas vamos supor que você tem uma perda maior do que 400 gramas e você queira colocar o sling. É possível? Sim. Eu tenho pacientes com perdas de 600, 800 gramas, colocaram o sling e ficaram completamente secos. Mas é que a probabilidade disso acontecer é menor. Mas assim, em contraponto, mesmo que você não fique completamente seco, provavelmente você ficará, em vez de perdendo 600 gramas, 600 ml de urina, você pode passar para perder 200. Exato. Né? Então, melhorou muito. Né? Melhorou muito. Né? Mas não é o ideal. Não né? é o ideal. Você sabe que nós buscamos aqui a continência completa, né? Que ele fique completamente seco. Né? Sim, então por isso que vai passar por uma cirurgia que fique seco. Exato. Daí vai muito a indicação. Né? Então você tem que fazer a avaliação completa, né, desse paciente. Como é que nós avaliamos? Nós avaliamos com a avaliação da fisioterapia, que já começou lá atrás. Nós avaliamos com um estudo urodinâmico para saber como é que se comporta essa bexiga, essa válvula, né, que é o esfíncter. Nós avaliamos muitas vezes com uma cistoscopia, que é ver dentro do canal da urina se está tudo funcionando bem, se está tudo aberto. Né? Nós avaliamos com o peso do absorvente e nós avaliamos muitas vezes com um registro do número de vezes que o paciente faz xixi num dia e quanto que ele bebe de água, que é o diário miccional. Então, com tudo isso avaliado, com essas informações, aí nós temos segurança, né, para conversar com o paciente e, como você falou, em conjunto, escolhermos a melhor opção terapêutica. Né? E a outra questão também limitante do esfíncter é muitas vezes o custo, né, do esfíncter. Agora, antes de falar em custo e valores, eu acho que essa informação vale ouro. O paciente que tem um convênio, o convênio, após a cirurgia de câncer de próstata, ele tem a obrigação, né, por lei, de fornecer esse dispositivo ao paciente. Muitos pacientes não sabem disso. Existem lá uma diretriz de utilização, no qual existe lá os pré-requisitos, mas o paciente que cumpre esses pré-requisitos, pelo menos o dispositivo, não estou entrando em questões de honorários, médicos, tudo mais, de equipe, mas o dispositivo ele tem acesso.
Então isso acaba sendo uma informação que não chega e o paciente muitas vezes fica com aquilo porque não sabe dessa informação. Assim, isso é um direito do paciente, mas por mais que isso seja direito, como o dispositivo tem um valor mais alto, o esfíncter, muitos convênios dificultam. Opa, estamos com um caso aqui, né? Exatamente, é isso que a gente ia falar. A gente está com um caso de um paciente que, pós-cirurgia da próstata, que vai colocar juntos o esfíncter e uma prótese peniana inflável. Exato. A prótese peniana inflável ele decidiu pagar para não ter conversa, porque está fora do rol da ANS, ele já. Mas o esfíncter, o convênio está segurando. E é um direito dele. E o relatório, e isso é o que vale a pena realmente você estar num centro mais de alto volume, porque você tem que fazer relatórios específicos para poder realmente o paciente adquirir algo que é de direito. Né? Exatamente. Então, essa é a informação. Né? E o que acontece? Muitos pacientes sofrem essa adversidade, né? O médico talvez não esteja tão motivado a correr atrás desse esfíncter ou desse sling, e aí ele acaba continuando com a incontinência urinária que já era para estar sendo resolvida. Né? Então, realmente, essa informação vale ouro. Se você está nos ouvindo aqui, está se deparando com essa situação, o seu sling, o seu esfíncter não está sendo liberado, existe um órgão que você pode recorrer, né, que é a Agência Nacional de Saúde, para ir atrás dos seus direitos e conseguir esse dispositivo e voltar à sua vida normal. Exatamente, né? exatamente. Importante. O Daniel, eu queria fazer uma pergunta, assim, tentando resumir um pouquinho para o pessoal de casa que está assistindo a gente. Então, um paciente que fez uma cirurgia... Me fala se eu estou generalizando demais, né? Então, um paciente que fez uma cirurgia de próstata e ele está perdendo urina quando ele faz um esforço físico, por exemplo, uma tosse. Então, ele tosse e perde umas gotas. Assim. Sim. Ele torce e perde umas gotinhas. E tem o mesmo paciente que ele tosse e perde um jato de urina. Perfeito. O cara que perde umas gotinhas, ele tá mais pro esfíncter, e o cara que perde um jato de urina, ele tá mais primeiro pro sling e o segundo pro esfíncter? Ou eu tô generalizando demais? Não, você falou perfeito. Esse teste, tem um colega nosso, o Alan Murray, ele é lá do Texas, e ele fez uma padronização sobre esse teste da tosse. Chama de Murray Cough Test, o teste de tosse do Murray, né? Então ele observou e ele fazia esse teste antes e os pacientes iam para a cirurgia dependendo desse tipo de perda. E ele viu que aqueles que tossiam e perdiam umas gotinhas, ele colocava sling, a grande maioria ficava seco. E aqueles que tossiam, já saíam jato, eles iam para sling e não ficava tão bom. E ele começou a direcionar para o esfíncter. Então, Leonardo, você sintetizou de forma perfeita. Né? Então, o paciente já chega com informação para poder decidir, né? Mas que bacana. Eu acho que a gente abordou aqui bastante aí sobre o tema. Eu queria também só tentar sintetizar aqui um pouquinho. Eu estou aqui com o Daniel Moser, toda vez que a gente senta aqui para conversar de disfunção miccional, de incontinência urinária, todo mundo aprende. Né? Eu me dedico especificamente à parte de andrologia, disfunção erétil, reposição hormonal, estética genital masculina, peironie. Então, a gente... Bom, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. E aí, quando a gente senta para conversar de incontinência, que o Daniel tem uma expertise grande, é bom que todo mundo aprende, né? Vocês de casa aprendem e a gente também. Então, eu vou sintetizar tudo aqui tentar sintetizar e você me corrija se for necessário. Então, paciente pós-prostatectomia, operou está decidindo operar a próstata, vai para o fisioterapeuta antes, tem uma consulta, aprende a fazer os exercícios, opera a próstata, fica com sonda, tira a sonda, volta na fisioterapia. Se já tiver indicação dos medicamentos, começa a tomar medicamentos, fazer exercícios específicos, cuidar da alimentação, evitar cítricos, evitar café. E usa absorventes específicos, né? Absorventes mais especializados nisso aí, são mais discretos, masculinos. O clamp pode ser como uma opção, mas a gente tenta evitar isso aí, né? Temporário. Né? E passando-se 6 meses, a gente faz uma avaliação, uma reavaliação,
E se esse paciente tem uma incontinência urinária, não está seco, a gente já começa a conversar sobre o próximo passo. Se ele quer ou não dar esse próximo passo e dos benefícios de dar esse próximo passo e ter uma chance muito grande de virar um paciente seco, né, sem perda nenhuma urinária, né? E essa conversa vai se estendendo, porque de 6 meses até 1 ano, só 10% consegue ficar seco. Né? Isso foi um dado que você me passou agora. E se ele não estiver dentro desses 10%, em 1 ano ele vai escolher aí o procedimento, quer dizer, ele vai voltar a conversar sobre o procedimento. Tossiu de forma eficaz, só saiu umas gotinhas, o sling. Tossiu, saiu um jato forte, um jato, né, importante, então perdeu muito, esfíncter. Isso por uma diretriz, ou então pela pesagem dos absorventes. Se pesar o absorvente, tiver ali com 200 gramas, até no máximo 400, né? Quanto menos, melhor. Então, se é um paciente que só está ali com 50 gramas de perda, 50 ml, e ele quiser ficar seco, ele tem mais chance de ficar seco do que o paciente que de 350. Ele vai para o sling, que é a faixinha, cirurgia rápida, cirurgia que vai com baixo índice de complicação e que vai para casa no mesmo dia. E pode ficar seco aí na mesma semana. Exatamente. Né? E se ele perder muito, né, ele vai para o esfíncter, que é uma cirurgia maior, um dispositivo mais moderno, mais complexo, mas que nas mãos certas, com pessoas de alto volume nesse tipo de cirurgia, tem ótimos resultados e tem as taxas de manutenção, tem todo o trâmite burocrático para você conseguir esse procedimento, que é seu direito, né? E você pode sair de um paciente que perde bastante urina, uma coisa que até realmente complica a vida social, para um paciente ser um homem de volta completamente seco. Não é isso? Exatamente. Eu acho que... Marcos, você resumiu muito bem e eu diria, quem nos acompanhou até agora... Eu acho que também qualquer um, né? Não precisa ser médico para ter entendido aí de forma clara o que você falou, e esse é o nosso objetivo. É que o paciente que seja de qualquer outra profissão que esteja escutando consiga, no final desse podcast, estar com isso na cabeça, e a decisão sempre, né, estará nas suas mãos, né, que está escutando. Então a gente é só um facilitador, somos médicos especializados nesse tipo de reabilitação, qualidade de vida, que pode você tomar decisão bem informado, e a gente, através de conhecimento, de bastante determinação em áreas específicas, consegue realmente entregar um resultado, e isso é o que vale, né? Essa satisfação, esse reconhecimento dos pacientes. Então, eu acho bacana isso aí. E compartilhe, né? Já participei de várias mesas, várias discussões sobre o assunto, mas de uma forma tão clara, uma linguagem para qualquer um entender e de forma tão completa. É um material raro hoje que o Instituto Cavalcante está proporcionando aqui no podcast, né, no YouTube, na internet para os pacientes. Então compartilhe, é o que a gente pede para que essa informação chegue ao maior número de pessoas que realmente devem estar precisando dessa informação. Exatamente. 50 mil prostatectomias realizadas, 50 mil cirurgias de próstata por ano. Né? E um percentual de incontinência que vocês viram no começo é significativo. E vocês então compartilhem com familiares, com amigos, parentes, né? E deixa a curtida, deixa o comentário se você gostou, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações. É um material gratuito que a gente entrega aqui para vocês de coração, tá bom? Valeu. Valeu. Pessoal, Valeu, até a obrigado. próxima. Tchau. Até tchau.